Então vamos lá, né, turma? Na aula anterior, na aula da quinta-feira passada, nós trabalhamos. O último tema que nós vimos aqui foi a conversão do depósito em renda e vimos também aqui a ação de consignação em pagamento, né? Foi o que a gente terminou na aula passada. Então, hoje a gente vai falar da dação em pagamentos em bens imóveis, que é um dispositivo bem simples, bem rápido, que a gente vai conseguir ver com muita tranquilidade. E vamos falar também da decadência tributária, né? Um tema aí que é muito bom, muito interessante, que tem aí uma série de informações válidas para o nosso trabalho. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, pessoal, a dação em pagamentos ela está prevista aí no artigo 156, inciso 11. Agora, percebam que essa dação em pagamento ela é exclusivamente em bens imóveis. Nós estudamos um tempo atrás que, dentro dessa perspectiva de bens móveis e bens imóveis, a arrematação em asta pública, o adquirente ele vai receber o bem imóvel, assim como o CTN estabelece, né, textualmente, literalmente, livre de ônus. E nós vimos que a jurisprudência ela relativizou isso daí, falando também para os bens móveis. Né? Agora, quando nós temos aqui a dação em pagamento através de bens imóveis, aí nós vamos ter tão somente bens imóveis, tá? Pelo que eu já estou vendo aqui uma correçãozinha que eu preciso fazer. Impossibilidade por bens móveis, da forma como nós iremos analisar adiante através dessa ADI número 1917, dígito 5, que é uma ADI já um tanto quanto antiga, mas ela serve para a gente trabalhar esse tema da dação em pagamento através de bens imóveis. Então vamos lá. A exemplo das outras modalidades que nós vimos aqui de extinção, a dação em pagamentos ela vai também exigir termos e condições para que a lei estabeleça. Então, nós já sabemos que o CTN é tido como lei complementar, ele vai trazer a possibilidade da dação em pagamentos em bens imóveis, nos termos da lei, e que cada ente político da federação deverá elaborar a sua lei, na qual ele vai disponibilizar a possibilidade da utilização dessa modalidade de extinção do crédito tributário. Então, olha só, essa jurisprudência que eu trouxe para vocês, ela é decorrente da arguição de inconstitucionalidade em desfavor da Lei Distrital número 1624 de 1997. É um tanto quanto antiga, não é? Mas o que é importante para a gente é que ela é depois de 1988, né? E ela serve para ilustrar essa possibilidade. Eu não trouxe aqui toda a lei, porque é desnecessário, mas pela ementa dela, dá para a gente ter uma noção do que se trata. Diz o seguinte: dispõe sobre o pagamento de débitos das microempresas, das empresas de pequeno porte e das médias empresas, mediante dação em pagamento de materiais destinados a atender a programas de governo do Distrito Federal. Então, olha só. Então, o que traz essa ementa aí? É a possibilidade do Distrito Federal adquirir, portanto, objetos para atender programas. Né? Que tipo de programas? Diversos programas que, porventura, qualquer governo vem estabelecer. No caso do Distrito Federal, programas sociais, programas tecnológicos, programas habitacionais, enfim. Aparentemente, não há limitação. Afinal de contas, qualquer setor que o Estado atue, ele pode fazer uso desses programas. Aí olha só que interessante essa ementa, porque ela vai esmiuçar que a questão não é meramente tributária, mas a questão envolve aí bastante direito administrativo, princípios da administração pública e forma de aquisição de bens por parte do Estado. Então, a ementa da jurisprudência diz o seguinte: ação direta de constitucionalidade, ofensa ao princípio da licitação. Olha aí o reflexo, né, dessa ação direta de inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da licitação, sendo sentido aqui para o direito tributário. Porque se eu aceito pagamento de débito das microempresas, aqui eu não trouxe restrição alguma, portanto poderia acontecer um pagamento de crédito tributário. Então olha só, item 1, Lei Ordinária Distrital
Pagamento de débitos tributários por meio de dação em pagamento. Item 2. Hipótese de criação de nova causa de extinção do crédito tributário. Item 3. Já volto para esse item 2. Ofensa ao princípio da licitação na aquisição de materiais pela administração pública. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho dessa lei. Vamos imaginar o seguinte: eu tenho um programa educacional. Tá? Eu tenho um programa educacional e vamos supor que eu tenho uma loja de móveis. O Estado tem um programa educacional, né? O Distrito Federal tem um programa de educação e eu tenho uma loja de móveis. E vamos supor que eu esteja na condição de devedor de ICMS. Aí eu chego para o Distrito Federal e digo: Distrito Federal é o seguinte, como eu tenho uma loja de móveis, eu posso te dar 500 carteiras escolares e aí você extingue o meu crédito tributário. Eu te dou essas 500 carteiras e isso daí fica pelo valor do crédito tributário. Beleza? Então, olha só o perigo que isso daí pode acontecer. Afinal de contas, qual é a qualidade dessa carteira? Qual é o custo de cada uma delas? O custo para mim ela é muito mais barato, né? E para outras pessoas? Afinal de contas, quando o Estado adquire bens ou contrata serviços, ele tem que procurar essa equação de melhor preço, melhor técnica, melhor serviço, né? Então, para isso daí, existe a licitação, para que todas as pessoas possam disputar em condição de igualdade a venda daquele bem ou daquele serviço. E que isso daí não importe em pagamento de crédito tributário, mesmo porque nós temos aqui uma lei distrital, que seria equivalente para nós a uma lei estadual, uma lei do estado do Ceará, por exemplo. Então nós temos uma lei distrital e não uma lei complementar que porventura poderia alterar o artigo 156, inciso 11, para trazer, para além de bens imóveis, também bens móveis, certo? Então, essa ação direta de inconstitucionalidade, ela, portanto, ela vai rechaçar essa lei do Distrito Federal e vai confirmar que somente lei complementar poderia fazer isso. E como não é o caso, não é aceitável aí a utilização de bens móveis para o pagamento de tributos. Então não pode ser utilizado para a extinção do crédito tributário bens móveis, mas tão somente bens imóveis. E obviamente isso daí deve passar por uma avaliação de valores, né, as condições para que o sujeito ativo aceite também essa modalidade de extinção por parte do sujeito passivo. Certo? Então é simples, não exige da gente assim muito esforço para compreender o conteúdo desse tema dos bens imóveis. E aí, meus caros, a gente começa agora a conhecer um pouco sobre a decadência, né? Porque o artigo 173 vai falar da decadência, e nós vamos ver como que isso daí é tratado no Código Tributário Nacional, porque nós temos aí que descobrir o quê? A partir de qual momento começa a ser contado o prazo decadencial? O que será que distingue o prazo decadencial do prazo prescricional? Então, todos esses elementos nós vamos começar a ver agora. Então, a decadência é justamente quando se opera um evento e esse evento traz a impossibilidade do sujeito ativo promover o lançamento. Se o sujeito ativo não consegue promover o lançamento, pessoal, o que vai acontecer? Não existirá o crédito tributário. Então, o fenômeno da decadência é justamente quando a autoridade fazendária, o sujeito ativo, tinha um prazo para exercer o direito de lançar, ou seja, exercer o direito de constituir o crédito tributário e não fez dentro desse prazo. Ao não fazer, ele não poderá mais constituir o crédito tributário. Não constituindo o crédito tributário, eu não tenho como cobrar um contribuinte qualquer valor. É até um pouco questionável o posicionamento de se colocar decadência como forma de extinção do crédito tributário. Como é que eu vou extinguir um crédito tributário que não existe, né? Mas isso daí é uma discussão que, pelo menos por enquanto, não vai nos render qualquer tipo de fruto. Bom, então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente,
o prazo decadencial é o prazo que a fazenda pública, é o prazo que o sujeito ativo tem para constituir o crédito tributário mediante o lançamento. Uma vez constituído o crédito tributário, dentro do prazo de 5 anos, já não há mais o que falar em decadência. O crédito foi constituído, está definitivamente constituído. Estando o crédito definitivamente constituído, o que pode acontecer é um outro fenômeno também relacionado a tempo. E esse fenômeno relacionado a tempo pode ser o fenômeno da prescrição, que é a perda da pretensão de executar o contribuinte. Então nós temos dois momentos distintos. O momento em que pode acontecer a decadência. No entanto, se houver lançamento, eu já não falo mais de decadência. Existindo lançamento, não há o que se falar em decadência. Então eu tenho 5 anos para constituir o crédito tributário. Se eu constituir o crédito tributário dentro desses 5 anos, eu vou ter mais 5 anos para executar o contribuinte, ou seja, forçar o contribuinte a pagar o valor daquele crédito tributário. Se em 5 anos eu não fiz isso, então prescreveu o meu direito de executar o contribuinte. Então nós temos que o lançamento é esse marco, é o marco que divide o prazo decadencial do prazo prescricional. Então esse elemento é indispensável para que a gente consiga identificar se aquele assunto que nós estamos tratando é relativo à decadência ou se é relativo à prescrição. Tudo bem até aqui? Por favor, me dê algum feedback para que eu possa controlar melhor as explicações, tá? Tá show, professor, tá ok. Tudo ok. Valeu, Otávio, obrigado. Então vamos adiante. Se porventura não me fiz entender, gente, por favor, interrompa, pergunta, fique à vontade, tá? Estamos em casa. Estamos em casa mesmo. Eu na minha, vocês nas vossas. Então vamos lá, olha só. Então a decadência prevista no artigo 173, a gente pode fazer uso, eu peço para vocês observarem agora a tela do slide, tá? Esse gráfico que eu montei para vocês, que foi tirado do livro do professor Alexandre de Moraes. Que Alexandre de Moraes? Ricardo Alexandre. Porque o Ricardo Alexandre, a meu ver, ele tem uma didática muito interessante para trabalhar tanto o tema da decadência para o tema da prescrição. Então, vamos ver juntos aqui. Temos aí essa linha do tempo, certo? E nessa linha do tempo a gente vai conseguir identificar com precisão, espero eu, o fenômeno tanto da decadência assim como da prescrição. Então, a princípio estamos trabalhando bastante uma coisa e outra para que a gente consiga delimitar bem o campo de atuação de cada uma delas. Então vamos fazer o seguinte, imagine que nesse momento aqui ocorreu o fato gerador, certo? Então, ocorreu o fato gerador da obrigação tributária e da obrigação tributária principal. Então, dentro desse lapso temporal aqui, nós temos a obrigação tributária e que 5 anos é o prazo decadencial. Prazo para quê? Prazo para lançar. Então, o prazo decadencial, ele vai justamente dizer quanto tempo o fisco dispõe para promover o lançamento. Se dentro desses 5 anos houver a notificação do lançamento, ora, se eu estou notificando o lançamento é porque houve a constituição do crédito. A partir do momento em que há a definição do crédito, geralmente, como nós vimos, nós temos o prazo legal ou de 30 dias, que é o prazo genérico, para pagar ou para contestar, para impugnar o lançamento. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que nem houve impugnação, nem houve o pagamento. Isso faz com que o lançamento se torne definitivo nesse outro momento. Bom, acontecendo a definitividade do lançamento, a partir do primeiro dia subsequente à sua definitividade,
começa a fluir o prazo prescricional, que também é de 5 anos relativo à definitividade aqui do crédito tributário. Então, ao fim desses 5 anos, não estamos nem nos preocupando agora a partir de quando começa a contar uma coisa ou outra, né? Então, ao final desses 5 anos, acontece o fenômeno da extinção do crédito tributário, nesse caso aqui, em virtude da prescrição. Quando que aconteceria o fenômeno da decadência? Se passados esses 5 anos não houvesse lançamento. E aí, passados esses 5 anos, nesse exato momento, nós teríamos, portanto, o fenômeno da decadência, impedindo o sujeito ativo de constituir o crédito tributário, sendo operado, portanto, a decadência tributária. Bom, e agora nós vamos... Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo, professor. E é uma questãozinha da OAB que o senhor está dando, viu? Para a galera aí que ainda não fez. Né? Com certeza. Geralmente, essas questões de decadência e de prescrição, elas costumam, de fato, analisar se a pessoa ela chegou a se dedicar um pouco mais a essas regras que o CTN estabelece no que tange a decadência, e da mesma forma se está sabendo das decisões jurisprudenciais, assim como das arguições doutrinárias que falam a respeito da suspensão da prescrição do crédito tributário. Então, nós temos aí uma série de elementos, principalmente lá da prescrição, que não estão dentro do CTN, mas estão dentro, né, dessas decisões judiciais, bem como da construção doutrinária a respeito desse tema. O que torna para a gente muito mais simples de conhecer a contagem do prazo decadencial, digamos assim, porque está todo exposto lá no CTN, do que essas hipóteses de suspensão da prescrição. Dito isso, vamos conhecer a regra geral prevista lá no artigo 173, inciso 1 do CTN, que ela vai dizer o seguinte, turma. O crédito tributário extingue-se após 5 anos. E aí ele começa a dizer a partir de quando? Contados do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Isso parece complicado, mas é a coisa mais simples do mundo. Seguinte, vamos imaginar aqui o ano de 2020. Nós estamos em 2020 e já chegaremos em 2021. Então o que acontece? Se dentro de 2020, não vou nem colocar o dia, eu pratico um fato gerador qualquer, não há necessidade de imediatamente ser praticado o lançamento. Então, o fato de não ocorrer o lançamento imediatamente nesse momento em que ocorre o fato gerador, isso daí não traz prejuízo para o fisco, porque ele tanto pode lançar dentro de 2020, como poderá lançar após 2020. Daí porque essa regra vai estabelecer que o crédito tributário se extingue após 5 anos. Tá bom, contados de quando? Do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Ora, o lançamento poderia ter sido efetuado aqui, em 2020, mas não foi. Se ele não foi lançado, o prazo decadencial começará aqui em 1º de janeiro de 2021. Porque é o exercício seguinte. Qual é a referência? É 2020. Qual é o exercício seguinte? 2021. É o primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Se houvesse lançamento aqui, nós não estaríamos falando de decadência. Nós estaremos falando de quê? De prescrição. Então, olha só. Imagine um fato gerador que aconteceu no dia 10 de janeiro de 2014. Entre 10 de janeiro de 2014 e 1º de janeiro de 2015,
o fisco poderia ter promovido o lançamento. Mas isso daí, caso ele não tenha feito o lançamento, não trouxe prejuízo algum. Porque o prazo para começar a contar, o momento para começar a contar o prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte. Se nós temos 2014, o exercício seguinte será 2015. E daqui são contados, portanto, esses 5 anos, que ao chegar no dia 31/12 de 2019 vai causar o quê? O último dia do prazo, sendo o dia 1º de janeiro de 2020 a consumação da decadência. Então, a partir daqui já não há mais possibilidade de constituir o crédito. Já não há mais como promover o lançamento. Por quê? Porque decaiu esse direito do sujeito ativo. Ele já não pode mais lançar. Faço só essa ressalva, pessoal, que isso daí não se aplica ao lançamento por homologação. Nós vamos ver já já por que não se aplica ao lançamento por homologação. Não se esqueça que no lançamento por homologação, o contribuinte ele praticamente faz tudo, né, e aguarda tão somente a Fazenda Pública confirmar aquelas informações, analisar aqueles dados prestados pelo contribuinte para extinguir o crédito tributário, para fazer um lançamento complementar. Enfim, nós temos aí toda um procedimento distinto do lançamento de ofício, por exemplo, que é aquele na qual o sujeito ativo tem participação absoluta. Então, essa daí é a regra geral. Então, começa a contar o prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao que poderia ter sido lançado. Não sei se vocês perceberam, mas esse dispositivo do artigo 173, inciso 1, ele praticamente elastece esse prazo de 5 para 6 anos. Porque percebam, se eu praticar o fato gerador, né, não vamos nem falar de hipótese de incidência para não trazer aqui aquela discussão, se nós fôssemos mudar essas datas aqui para 1º de janeiro de 2014, o primeiro dia do exercício seguinte seria 1º de janeiro de 2015. Então, nós teríamos basicamente 6 anos de prazo decadencial, em virtude dessa regra geral estabelecida pelo artigo 173, inciso 1. E depois, nós temos a antecipação de contagem. Você pode até, logo de partida, estar achando estranho, né? Mas, poxa, peraí, antecipar a contagem, será que isso é bom para o contribuinte? Por que vai antecipar a contagem? Ele não vai perder com isso? O CTN ele vai trazer, lá no artigo 173, parágrafo único, como que se dá essa antecipação de contagem. Vou ler aqui para vocês. Artigo 173, parágrafo único. O direito a que se refere este artigo, ou seja, de constituir o crédito tributário dentro de 5 anos, extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciado a constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. E aqui eu faço uma provocação a vocês. O que seria qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento? O que é preciso preparar, antecipar para promover o lançamento? O que seria isso daí? Se vocês olharem a seta aí do gráfico, já matariam a charada, né? Então, olha só. Medida preparatória indispensável ao lançamento, pessoal, seriam justamente as ações de fiscalização por parte do sujeito ativo. Então, o que pode acontecer? Imagine que você tem um comércio, uma indústria, uma loja qualquer, e você conhece a regra geral da contagem do prazo decadencial, primeiro dia do exercício seguinte ao que poderia ter sido lançado, né? No entanto, imagine que
Um fiscal fazendário foi até o seu estabelecimento e apresentou um termo de início de fiscalização. O que é um termo de início de fiscalização? É um documento no qual o sujeito ativo, através dos seus auditores, por exemplo, vão até o seu estabelecimento e entregam um documento dizendo: olha, nós precisamos dos livros X, livros Y, livro Z e todos esses demais outros documentos de estoque, movimentação, para fazer a sua fiscalização. Então perceba, se ainda não aconteceu o lançamento, vamos imaginar, está dentro daquele exercício anterior, uma vez que, pela regra geral, o prazo só começa a fluir no primeiro dia do exercício seguinte, se antes disso daí houver uma fiscalização do momento em que é entregue esse termo de início de fiscalização, isso daí começa a fluir o prazo decadencial. Então, esse início de fiscalização significa dizer que o fisco já está em vias de constituir o crédito tributário, se é que existe crédito tributário a constituir. Mas como ele está ali fiscalizando, então isso daí já promove a antecipação da contagem do prazo decadencial. Então, por que se fala de antecipação? Porque isso daí geralmente deve acontecer antes do início da regra geral, dentro daquele lapso que pode acontecer do exercício anterior que poderia ter sido lançado. Então, dentro dessa linha do tempo, acontece o fato gerador. Antes da contagem da regra geral, você é surpreendido com o início de uma fiscalização, e esse início de fiscalização provoca também a contagem do início do prazo decadencial. Desse início de fiscalização, contados aí 5 anos, nós teremos a concretização, a materialização do fenômeno da decadência. Então, é irrelevante o primeiro dia do exercício subsequente, uma vez que eu me antecipei, uma vez que eu fui fiscalizar antes desse período. Tudo bem? Compreendido, pessoal, a parte da regra geral e da antecipação da contagem? Show, professor. Foi bom. Ok. Bom, e aqui nós temos uma parte muito interessante, que é justamente a anulação de lançamento por vício formal. Mais uma vez, artigo 173. O artigo 173 diz o seguinte: o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos, contados, inciso 2, da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado. Vamos ver aqui de novo. Deixa eu marcar aqui. Então, o direito da Fazenda constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado. Então percebam que existe a possibilidade de um lançamento ser anulado tanto por vício formal, assim como por vício material. Eu coloquei aí no slide justamente essa distinção, o que é um vício formal, o que é um vício material. O formal é relativo aos procedimentos, o material em relação à própria substância, a constituição do crédito tributário. Então, já fazendo uso aqui desse gráfico, nós iremos vislumbrar aqui algumas etapas nas quais eu destaco pelo menos 4. A primeira delas é o lançamento. Então imagine o seguinte: imagine que no dia 1º de fevereiro de 2012, você, contribuinte, praticou o fato gerador da obrigação tributária. Pela regra geral que nós acabamos de ver do 173, inciso 1, o início do prazo decadencial será justamente no 1º de janeiro de 2013.
ou seja, primeiro dia do exercício seguinte. Se o exercício era 2012, o seguinte é, portanto, 2013. Então, aí tem o início do prazo decadencial. No entanto, veja que o lançamento, segundo esse exemplo que estamos trabalhando, aconteceu aos 31/12/2017. Então vejamos quantos anos depois. 2013, 14, 15, 16, 17. No último dia do prazo. Então nós temos aqui já quase 6 anos para a contagem do prazo decadencial. Foi lançado, definitivamente constituído, e aos 15/1/2018, dentro do prazo para impugnar, assim fez o sujeito passivo. Ele contestou, e contestou justamente por vício formal. Vamos imaginar que o auto de infração que constituía o crédito tributário não estava devidamente assinado pela autoridade fazendária, não continha os seus dados, e isso daí configura, portanto, vício formal. Então, você, contribuinte, alegou isso daí aos 15/1/2018 e após um regular processo no qual houve contraditório e ampla defesa, aos 31/12/2019 houve a definitividade da anulação do lançamento por vício formal. Ou seja, olha que coisa boa, você saiu vencedor nessa demanda. Você conseguiu derrubar a constituição desse crédito tributário, você anulou o lançamento por vício formal, certo? Então você conseguiu anular o lançamento por vício formal, você extinguiu o crédito tributário por alegar vício formal. Vamos ver de novo o que diz o inciso 2? Lendo o caput novamente, 173. O direito da fazenda constituir o crédito se extingue após 5 anos, contados de quando? Da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. E aí você, feliz da vida, que conseguiu extinguir o crédito tributário, você agora poderá amargar mais 5 anos de sujeição ao sujeito ativo para que ele possa lançar o crédito tributário novamente. Então, o que nós temos aí é uma verdadeira interrupção, né, do prazo decadencial, uma vez que ele é renovado com essa decisão na qual foi arguído um vício formal na constituição do crédito. Então perceba que é um privilégio que a Fazenda Pública usufrui. Nesse exemplo que nós trabalhamos aqui, só para ilustrar de maneira bem simples, foram 7 anos contados da ocorrência do fato gerador até a definitividade da anulação por vício formal. Então são 7 anos, dos quais serão somados ainda mais 5, trazendo aí, portanto, 12 anos. Então, Professor, oi. o senhor sabe dizer se na prática, na militância tributária, isso aí ocorre muito, professor? Sim. Acontece. Porque veja também o seguinte, se você levar em consideração esse fato gerador de 2012 e a definitividade da anulação do lançamento em 2019, veja que já se passou muito tempo. Ainda assim ele vai poder lançar? Vai, por conta dessa característica específica. Mas o que se tem é, digamos assim, vou até ser um pouco vulgar agora, é o andar da carruagem com vários outros contribuintes maiores, outros contribuintes que praticam infrações, que possivelmente esse mesmo contribuinte talvez nem seja fiscalizado pelo mesmo motivo que ele foi nesse exemplo aqui. Então, pode ser que isso aconteça? Sim, pode. É muito comum isso daí, eu não tenho uma estatística precisa para te dar em relação a isso. Mas o que a gente vê é que o universo de contribuintes a serem fiscalizados é imenso. Tá? E veja, aqui ele não vai ter contra ele, pelo menos nesse caso específico, nenhum crédito tributário vencido, porque ele conseguiu anular, então ele consegue obter uma certidão negativa, a não ser que ele tenha outros créditos tributários vencidos. Certo? Então, é preciso, claro,
analisar e explicar isso, vamos supor, para o seu cliente, e as consequências, né? Agora perceba que eu penso ser uma oportunidade para o contribuinte, afinal de contas, se é exigida toda uma legalidade para a construção do crédito tributário, vai combater eventuais ilegalidades, seja por vício formal, seja por vício material, sabendo que por vício formal ele vai trazer essa contrapartida, né? A reabertura da contagem do prazo decadencial. Ok? Bom, vamos agora conhecer, já que nós dissemos que aquela regra geral ela teria restrições no que tange ao lançamento por homologação, o que acontece com a contagem do prazo decadencial no lançamento por homologação, e aqui eu faço uma ressalva, com pagamento do tributo. Se está sendo feita essa ressalva com o pagamento do tributo, vocês já podem estar imaginando que existirá outra sem pagamento do tributo. E aí, para ir ao assunto, eu já trago para vocês essa jurisprudência que vai nos ensinar como que se dá essa contagem. Vejam só, tributário, decadência, lançamento por homologação, previsto lá no artigo 150, parágrafo 4º e 173 do CTN, já destacado aí por mim também. Nas exações cujo lançamento se faz por homologação, havendo pagamento antecipado, como acontece, por exemplo, com o imposto de renda, conta-se o prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador. Então, veja, nós vimos que a regra geral é o primeiro dia do exercício seguinte a qual poderia ter sido lançado. No lançamento por homologação com pagamento, ou seja, o contribuinte antecipou o recolhimento do tributo, a contagem do prazo é o da ocorrência do fato gerador. E aí nós temos uma outra informação. Somente quando não há pagamento antecipado ou a prova de fraude, dolo ou simulação é que se aplica a regra geral. Então nós temos aí duas situações para o lançamento por homologação: com pagamento e sem pagamento. Se houve pagamento e é uma atividade lícita do contribuinte, ou seja, não há dolo, não há fraude, não há simulação para reduzir o volume de tributo a ser pago, o montante de tributo a ser pago, então a contagem do prazo se dá da ocorrência do fato gerador e não a regra geral. No entanto, se não há pagamento antecipado, se o contribuinte não pagou o tributo antecipado, ou se houve fraude, dolo ou simulação, aí vai para a regra geral. E a regra geral é a do 73, inciso 1, que nós vimos pode dar até um ano a mais de prazo, uma vez que ele começa a contar do exercício seguinte ao que poderia ter sido lançado. E aí, tudo bem até agora, turma? Tá, tudo certo aqui. Então, seguindo, nós vimos aí também naquela jurisprudência lançamento por homologação sem pagamento do tributo, no qual há aplicação exclusiva do 173, inciso 1. Oi, quem está falando? O senhor pode voltar o slide um segundinho, só para eu printar aqui a tela? Agora. Pronto, obrigado, professor. E isso aqui já vou colocar para vocês no Infoline, tá? Não aparece para vocês a possibilidade de baixar, não, isso no Google Meet? Se aparece, eu não sei onde é não, professor. Eu pensava que ficava disponível aí no Google Meet. Tá. Bom, de qualquer forma, eu vou mandar pro Info Online, manda pro Vitor também, coloco lá no nosso grupo de WhatsApp, então vai ter ampla divulgação desse material. Então, olha só, no lançamento por homologação sem pagamento do tributo, nós temos a aplicação lá da regra geral 173, inciso 1, primeiro dia do exercício seguinte ao que poderia ter sido lançado.
mais uma vez junto à jurisprudência para vocês acompanharem, confirmando isso, que se não houve pagamento antecipado pelo contribuinte, é cabível o lançamento direto substitutivo, que é o lançamento por ofício, nesses casos aqui do 149, inciso 5, e o prazo decadencial rege-se pela regra geral do 173, inciso 1 do CTN. Turma, aí eu trouxe para vocês também esse fluxograma, que, a meu ver, facilita muito a nossa compreensão do tema. Aí a gente faz aqui algumas perguntas para poder compreender. Então, primeiro, houve pagamento antecipado? Se não houve, então a contagem do prazo é do primeiro dia do exercício seguinte, ou seja, regra geral. No entanto, se houve pagamento antecipado, a gente deve fazer um outro questionamento. O contribuinte agiu com dolo, fraude ou simulação? Se não, aí nós vamos ter que o início do prazo decadencial é da data do fato gerador. No entanto, se o contribuinte foi mala, falando no bom cearense, se ele praticou o ato com dolo, fraude ou simulação, aí voltamos para a regra geral do 173, inciso 1, que é do primeiro dia do exercício seguinte, o que teoricamente dá mais tempo para o ente tributante poder analisar, fiscalizar o contribuinte a fim de verificar se a ocorrência dos atos tributários, a obrigação principal, a obrigação acessória, eles foram devidamente observados pelo contribuinte. Trago aqui uma outra jurisprudência, vamos ver. Tributário, tributo declarado. Opa, deixa eu mudar aqui. Tributo declarado e não pago. Lançamento pelo fisco. Veja só, o contribuinte ele declarou, ele confirmou ser devedor de um tributo, mas não pagou. Depois, lançamento pelo fisco. Desnecessidade. Aí o tema é execução fiscal, falando aqui da prescrição quinquenal. O que nos interessa dessa jurisprudência? Vamos ver. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, que é aquele na qual o contribuinte faz quase tudo, considera-se constituído o crédito tributário no momento da declaração realizada pelo contribuinte. Isso é o que nos interessa. O que significa isso daí, pessoal? Primeiro, dizer o que isso não significa. Quando essa jurisprudência diz que nos tributos sujeitos a lançamento por homologação considera-se constituído no momento da declaração realizada pelo contribuinte, isso não é lançamento feito pelo contribuinte. É o contribuinte que está declarando ser devedor daquela quantia, mas ele não lança. Nós vimos que o sujeito passivo, que o contribuinte, não tem competência para lançar. Somente a autoridade administrativa, só mesmo o sujeito ativo, vai poder lançar o crédito tributário. O que essa jurisprudência está dizendo é o seguinte: se ele já diz que deve, não há necessidade da Fazenda Pública lançar, porque ele já se confessa devedor daquele valor referente a uma espécie tributária. Então, essas declarações que o contribuinte faz, e é comum o contribuinte enviar várias declarações para os entes tributantes, isso daí já é suficiente para reconhecer a existência do crédito tributário. Então, a declaração do contribuinte lide à necessidade da constituição formal do crédito tributário, sendo este exigível independentemente de qualquer procedimento administrativo, de forma que, não sendo o caso de homologação tácita, não se opera a incidência do instituto da decadência, incidindo apenas prescrição nos termos delineados no artigo 174 do CTN. Então, quando eu, contribuinte, transmito uma declaração para o fisco dizendo que eu devo a ele, vamos supor, R$5.000 a título de imposto de renda, não há necessidade dele praticar nenhum outro ato para constituir o crédito tributário, não. Tampouco isso significa dizer que eu
confessando ser devedor, estou constituindo crédito tributário. Eu, particular, não posso fazer isso. Então, não há mais o que se falar em decadência, só podendo acontecer doravante, a partir do momento dessa declaração em diante, o fenômeno da prescrição, porque o crédito já se considera exigível, como informa essa jurisprudência. Por favor, me avisem se eu não me fiz entender, para que a gente possa procurar uma outra maneira de explicar esse tema. Tá? Eu preciso de fato ouvir uma resposta de vocês. Tudo bem então até aqui? Vou seguir, tá? Então, olha só, criei aqui para vocês essa imagem, né? E mais uma vez eu faço a confissão de que boa parte disso daqui foi extraído lá do livro do professor Ricardo Alexandre, né, de Direito Tributário. Então, temos aqui as seguintes informações. Se o contribuinte declara e paga, estamos aqui nessa primeira, se o contribuinte declara e paga, nós vamos ter a incidência do artigo 150, parágrafo 4º, contando-se o prazo decadencial da data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. No entanto, se o contribuinte não declara nada, nós vamos para a regra geral, que é, portanto, a do primeiro dia do exercício seguinte ao que poderia ter ocorrido o lançamento. Depois, se há dolo, fraude ou simulação, nós continuamos na regra geral, que é, portanto, de novo, primeiro dia do exercício seguinte em que poderia ter ocorrido o lançamento. E nós temos ainda outra hipótese: o contribuinte declara e não paga. Então, o crédito, sim, ele é constituído, independente de acontecer o lançamento. Nós vimos pela jurisprudência que não há necessidade de nenhuma outra ação por parte do sujeito ativo para constituir o crédito tributário, e a partir do momento dessa declaração já não há mais o que se falar em decadência. Por quê? Porque o crédito já existe, só há o que se falar em prazo prescricional, que nós veremos adiante também é de 5 anos. Pessoal, tudo bem? Por favor, me digam aí qualquer coisa. Está tudo bem, assim, né? O pessoal vai dizer. Professor, tá tudo tranquilo, né? A gente tem que também dar uma revisada, né? Muita matéria, mas a gente tem que dar uma olhada depois. Sim, sem dúvida, né? A aula, de uma maneira geral, seja ela ou qualquer outra, é um momento basicamente em que a gente deve aproveitar para trazer indagações, para tirar dúvidas, né? E não para pegar um assunto pela primeira vez, né? Eu estou sempre pisando esse assunto, essa matéria com vocês. Turma, eu não pretendo avançar hoje para o tema da prescrição, deixar isso daí para o nosso próximo encontro, para não misturar os assuntos, né? Apesar de eu imaginar que vocês já conseguem distingui-los naturalmente. Mas é porque na prescrição a gente vai ver outras regrinhas, né? Regra de suspensão, prescrição intercorrente, que eu não acho legal misturar esses dois temas agora. Se você já tivesse estudado direito tributário, se fosse, por exemplo, uma especialização, isso daqui a gente explicava em 10 minutos os dois assuntos. Mas como é para ser, né, digamos assim, novidade para todos, eu acredito que talvez não seja para alguns, é interessante a gente fazer essa pausa metodológica. Tudo bem? Certo, professor. Professor, me diga uma coisa, depois que o senhor terminar a gravação aí, eu queria só dizer para a gente fazer as perguntas em relação a V2, o professor já falou alguma coisa ou não? Não falei não. Inclusive, sobre a V2, eu pretendo marcar para daqui a 2 semanas aproximadamente. Eu acredito que na quinta-feira eu vou dar esses informes para vocês. É interessante você comentar isso daí, Otávio, porque a gente que eu digo outros professores, tá? A gente estava conjecturando que essas informações a respeito das ações administrativas, a gente espera que elas todas cheguem até nós. E é curioso que às vezes essas informações elas chegam primeiro para vocês e depois para a gente. Mas a ideia é essa, a ideia é de que daqui a aproximadamente 2 semanas
Acho, Professor João. acho que a extinção do crédito a gente já termina talvez quinta-feira mesmo, aí já seria nós daríamos início a uma outra matéria que seria da exclusão do crédito tributário, depois a administração tributária, né, com as garantias, privilégios, e depois falaríamos aí dos impostos em espécie. Professor João. Diga lá. Ficaria então, mas continua a data dia 29/5 a dia 5/6? Não vamos falar de datas de momento, porque eu provavelmente na quinta-feira já vou acertar para vocês, tanto como será a AV2, que possivelmente nós teremos uma prova online e depois uma complementação disso daí com alguma outra atividade também. Mas eu não tenho data, Júnior, ainda específica para isso não. Tá Certo? bom, professor. Ok, professor. E tem um quiz lá, né, professor? Para ser feito, eu já resolvi o meu lá, né? Lá no sistema online lá. Tem sim. Certo? Vitor, alguma informação aí para a turma, alguma complementação a respeito da nossa matéria de hoje? Não, acho que isso tá bom mesmo, isso daí. Nada a pontuar, não.